E se eu te dissesse que a dor que você sente não é um erro? Que o sofrimento pode ser, na verdade, um convite para despertar? No canal Sabedoria do Buda, nós exploramos os ensinamentos que transformam o modo como vivemos, pensamos e sentimos. Hoje você vai descobrir as 8 chaves de sabedoria e compaixão, um mapa milenar para viver com leveza, presença e liberdade. Respira fundo, porque o que vem agora pode mudar a forma como você enxerga a vida. A origem do sofrimento. Porque a vida dói. Você já se perguntou por quê? Mesmo quando tudo parece estar no lugar, ainda há um incômodo silencioso lá dentro. Aquela sensação de vazio, como se algo essencial sempre estivesse faltando, mesmo quando você tem tudo o que achou que queria. O Buda começou sua jornada justamente com essa pergunta: por que a vida dói? Desde o nascimento até a velhice, a vida é feita de mudanças, perdas, encontros e despedidas. Tentamos segurar o que amamos, fugir do que nos assusta, controlar o que não pode ser controlado. E é nesse esforço de resistir ao fluxo da vida que nasce o sofrimento. O Buda chamou isso de dukkha, uma palavra que não significa apenas dor física, mas o desconforto existencial de viver num mundo em constante transformação. O sofrimento aparece não apenas nos grandes dramas, mas nos pequenos incômodos diários. A impaciência no trânsito, a ansiedade por reconhecimento, o medo de perder o que temos. É o atrito entre o que é e o que queremos que seja. Dukkha é esse descompasso entre a realidade e nossas expectativas. E quanto mais tentamos forçar a vida a caber em nossos desejos, mais ela escapa pelos dedos. O mais fascinante é que o Buda não via o sofrimento como algo a ser negado ou amaldiçoado. Ele o via como um professor. Cada vez que sentimos dor, há um ensinamento escondido ali, um lembrete de que estamos apegados a algo que é impermanente. A vida dói porque insistimos em pedir estabilidade a algo que, por natureza, é movimento. Quando olhamos de frente para o sofrimento, em vez de fugir dele, começamos a entender sua mensagem. Descobrimos que a dor não é um castigo, mas um convite à consciência, um chamado para enxergar com clareza o que realmente nos prende. E essa clareza é o primeiro passo da libertação. A verdade é que a vida não nos promete conforto. O mundo não gira para satisfazer nossos desejos. Mas quando aceitamos essa realidade, algo muda. Surge uma serenidade silenciosa, não porque tudo se torna fácil, mas porque paramos de lutar contra o inevitável. E, nesse instante, a dor perde seu poder. Compreender o sofrimento é o início do caminho. É como acender uma lanterna na escuridão da mente. Só quando reconhecemos onde está a dor, é que podemos descobrir de onde ela vem e o que fazer para libertar-nos dela. Buda não prometeu um mundo sem dor, mas uma mente que já não se aprisiona a ela. A vida dói, sim, mas é justamente essa dor que pode nos despertar. Por quê? Por trás de cada sofrimento, existe a possibilidade de ver a verdade, que nada precisa ser diferente para que a paz comece. Basta aprender a estar presente no que é. Desejo e apego, a raiz da nossa insatisfação. Se o sofrimento é o sintoma, o Buda identificou a causa, o desejo e o apego. Ele observou que a mente humana vive num estado constante de querer. Queremos prazer, segurança, controle. Queremos que as pessoas nos entendam, que as situações terminem como planejamos, que a vida siga nossas regras. Mas o mundo não obedece à vontade individual, e é aí que nasce a frustração. O Buda chamou esse anseio sem fim de Tanya, que significa sede. É como tentar saciar a sede bebendo água do mar. Quanto mais bebemos, mais sede sentimos. Essa metáfora descreve perfeitamente nossa condição moderna. Quanto mais conquistamos, mais sentimos falta de algo. Buscamos o próximo desejo, como quem persegue um horizonte que nunca chega. O apego não está apenas nas coisas materiais. Está nas ideias, nas opiniões, nas identidades que construímos sobre nós mesmos. Queremos ser vistos de certa maneira. Queremos estar certos. Queremos que o mundo confirme o que acreditamos ser. Mas tudo o que é condicionado muda. E quando a vida muda, sofremos, porque ela ousa ser diferente do que planejamos. O problema não é desejar. Desejar é humano. O problema é acreditar que só seremos felizes quando o desejo for satisfeito. Essa crença cria um ciclo de busca infinita. Alcançamos algo, sentimos prazer por um instante, logo, surge o próximo.
Preciso disso para ser feliz. A mente se torna refém de um querer que nunca descansa. O apego é, em essência, uma tentativa de resistir à impermanência. Queremos que o prazer dure, que o amor não mude, que as pessoas não nos deixem, mas tudo isso é areia entre os dedos. O sofrimento nasce quando confundimos o efêmero com o eterno, o movimento com a estabilidade, e assim ficamos presos no ciclo do querer e do perder. O ensinamento do Buda não é rejeitar o desejo, mas transformar a relação com ele. Quando observamos o desejo com consciência, sem ceder cegamente, percebemos que ele é apenas uma onda que vem e vai. Ele não precisa ser negado, apenas compreendido. O desejo deixa de ser tirano e passa a ser mestre. Quando soltamos o apego, o prazer continua existindo, mas sem o medo de perdê-lo. O amor continua, mas sem a necessidade de posse. A vida continua, mas com uma leveza nova, porque não exigimos mais que ela seja diferente do que é. Então, o que antes era sofrimento se transforma em liberdade. O Buda nos convida a olhar para dentro e perguntar: o que realmente estou buscando quando desejo algo? A resposta quase sempre é: paz. Mas a paz não está no objeto do desejo. Ela nasce no instante em que paramos de confundir querer com ser. Quando entendemos isso, o ciclo da insatisfação se desfaz. Pela primeira vez, podemos respirar livres. Existe a paz. A verdade sobre o fim do sofrimento. Se o sofrimento tem uma origem, ele também pode ter um fim. Essa foi a descoberta que transformou a vida do Buda e que pode transformar a nossa. Ele percebeu que a dor não é eterna, que ela depende de causas. E se as causas podem ser compreendidas, também podem ser dissolvidas. Essa é a essência da terceira nobre verdade. O fim do sofrimento é possível. Mas o que significa isso na prática? Não quer dizer que nunca mais sentiremos dor, tristeza ou perda. Significa que é possível viver sem ser escravizado por elas. Quando paramos de reagir com apego ou rejeição, surge um espaço interno, uma clareza tranquila. É o momento em que a mente deixa de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. O Buda chamou esse estado de nirvana, uma palavra muitas vezes cercada de mistério, mas que simplesmente significa a extinção, a chama que se apaga. Não a chama da vida, mas a do desejo insaciável, da ignorância, da raiva. Nirvana é o instante em que o fogo da insatisfação se apaga e o coração descansa. É o silêncio após o ruído, a paz depois da tempestade. Essa paz não é algo que se conquista, mas algo que se revela quando deixamos de lutar contra o que é. Ela está presente em cada momento, escondida atrás das camadas de medo e resistência. O sofrimento é como uma névoa que cobre a paisagem, e a prática do caminho é simplesmente permitir que essa névoa se dissipe. Talvez você já tenha sentido um vislumbre disso. Aquele instante em que tudo parece se alinhar, em que você está totalmente presente, sem querer nada, sem fugir de nada. Pode ter sido ouvindo uma música, observando o mar, segurando a mão de alguém. Por um momento, a mente se aquieta e a vida simplesmente é. Essa é a semente da libertação. O Nirvana não é uma fuga do mundo, é um modo de estar no mundo. É olhar para a vida com olhos despertos, sem o véu da ilusão e do apego. O sofrimento cessa não porque o mundo muda, mas porque o modo como o vemos muda. E é essa mudança de visão que transforma tudo. A verdade é que a paz sempre esteve aqui. Nós é que a cobrimos com o ruído da nossa mente, com desejos, medos e pensamentos que giram sem parar. Quando soltamos, mesmo por um instante, essa paz se revela, e percebemos que ela não depende de circunstâncias, pessoas ou conquistas. É o estado natural de um coração que aprendeu a descansar. O Buda não prometeu o impossível. Ele apenas apontou o caminho de volta para casa, para a serenidade que sempre esteve dentro de nós. O fim do sofrimento não é um milagre, é o resultado de ver a realidade com sabedoria. E, pouco a pouco, essa compreensão se transforma em liberdade, uma liberdade silenciosa, mas profunda, a paz que não precisa de motivo. O caminho óctuplo, o guia prático do Buda. Depois de compreender o sofrimento, sua origem e o caminho para o fim dele, o Buda fez algo extraordinário. Ele mostrou como chegar lá, não através de rituais ou dogmas, mas por um caminho prático e equilibrado, um caminho que qualquer pessoa pode trilhar, o caminho óctuplo.
Esse caminho é dividido em 3 grandes áreas: sabedoria, conduta ética e disciplina mental. Juntas, elas formam um modo de viver lúcido e compassivo. Não são mandamentos a serem obedecidos, mas direções para cultivar uma mente livre do ego e do conflito. O Buda dizia que o caminho deve ser vivido como se afinássemos um instrumento, nem frouxo demais, nem tenso demais. Assim nasce o equilíbrio. O primeiro passo é o entendimento correto. Ver as coisas como realmente são, e não como gostaríamos que fossem. É reconhecer a impermanência, a interdependência e o vazio de um eu fixo. Quando enxergamos a realidade com clareza, o sofrimento começa a se dissolver naturalmente, porque paramos de lutar contra o inevitável. Depois, vem a intenção correta. É o coração do caminho. Viver com intenção correta significa agir movido por bondade, generosidade e compaixão, não por medo, raiva ou ganância. É a força interior que direciona cada gesto. Quando a intenção é pura, as ações se tornam leves e a vida começa a se alinhar com a verdade. Em seguida, temos a palavra correta. As palavras têm poder. Elas podem curar ou ferir, unir ou separar. Falar corretamente é usar a voz como instrumento de verdade e gentileza. É escolher o silêncio quando ele traz paz, e a fala quando ela traz luz. A palavra correta é a expressão natural de um coração consciente. Depois, vem a ação correta e o meio de vida correto. São os aspectos éticos do caminho, viver de modo que não cause sofrimento a si mesmo nem aos outros. É agir com respeito, integridade e empatia. Trabalhar de forma honesta, sustentando a vida sem prejudicar a vida. O Buda ensinava que cada escolha, por menor que pareça, tem impacto, e a arte de causar o menor dano possível. Os últimos 3 passos, esforço, atenção plena e concentração, são o alicerce da mente desperta. O esforço correto é o compromisso de cultivar o bem e abandonar o mal. A atenção plena é estar presente no que acontece, sem se perder no passado ou no futuro. E a concentração é o foco que aprofunda essa presença, tornando-a estável e luminosa. Esses 8 aspectos não são uma escada que se sobe degrau por degrau, mas um círculo que se alimenta, um passo fortalece o outro. Sabedoria inspira ética. Ética sustenta a clareza, e clareza aprofunda a sabedoria. O caminho é dinâmico, vivo, adaptável. É prática e experiência, não teoria. Seguir o caminho óctuplo é aprender a andar no meio, nem no extremo da indulgência, nem no da negação. É um jeito humano, real. Cada passo nos aproxima da serenidade. Cada escolha consciente é um pequeno despertar. E, no fim, percebemos que o caminho não leva a um destino distante. Ele nos traz de volta ao presente, o único lugar onde a libertação é possível. Impermanência e não eu, as chaves para nos libertar do medo. Nada dura. Essa é, talvez, a verdade mais simples, ao mesmo tempo, a mais difícil de aceitar. O Buda chamou isso de anicca, a impermanência. Tudo o que nasce muda, tudo o que muda passa. É o movimento natural da existência, o pulso da vida. E ainda assim, passamos boa parte do tempo fingindo que as coisas poderiam ficar iguais para sempre. Queremos que as pessoas permaneçam, que o corpo não envelheça, que os bons momentos nunca acabem. Mas a vida é feita de ciclos, como as estações, ela floresce, amadurece e cai, apenas para renascer de outro modo. Resistir a esse fluxo é o que nos faz sofrer. É como tentar segurar o vento com as mãos. Quanto mais apertamos, mais ele escapa. A impermanência, quando compreendida de verdade, não traz tristeza, mas liberdade. Porque percebemos que a mudança não é inimiga da vida. Ela é a vida. Nada é perdido, tudo se transforma. As despedidas doem, mas também abrem espaço para novos começos. A beleza das coisas está justamente em sua fragilidade. O pôr do sol que dura minutos, o sorriso que se desfaz, a flor que murcha. Tudo é precioso porque é passageiro. Mas o Buda foi além. Ele percebeu que a impermanência não está apenas fora de nós, está dentro também. O que chamamos de eu não é algo fixo, sólido ou permanente. É um fluxo de sensações, pensamentos, memórias e emoções que surgem e desaparecem. Ele chamou essa verdade de anatta, o não-eu. Isso não quer dizer que você não existe. Significa que não existe um você separado,
imutável, independente de tudo o que o cerca. A pessoa que você era há 5 anos já não existe, nem a de ontem. Cada experiência te molda, cada momento te transforma. O eu é um rio, não uma pedra. Ele está sempre fluindo, renovando-se. Quando acreditamos num eu fixo, vivemos defendendo o tempo todo o que achamos ser, o que queremos parecer, o que tememos perder. Defendemos o ego como se fosse uma fortaleza. Mas quando enxergamos que essa fortaleza é apenas uma construção de pensamentos, o medo se dissolve, porque não há mais nada a proteger. Entender a impermanência e o não-eu é como abrir uma janela na mente. De repente, entra a luz. A morte deixa de ser o fim. O erro deixa de ser fracasso. A mudança deixa de ser ameaça. Tudo se torna parte do mesmo fluxo. O que parecia perda, revela-se apenas transformação. E o medo, aquele medo profundo de desaparecer, dá lugar a uma nova paz. A paz de saber que somos o próprio movimento da vida. Quando paramos de lutar contra a impermanência, começamos a viver de verdade. E viver nesse sentido é dançar com o tempo, sabendo que cada passo é único, irrepetível e suficiente. A liberdade não está em permanecer o mesmo, mas em se permitir mudar com serenidade. Karma e renascimento, o que o Buda realmente ensinou. Poucos conceitos foram tão mal compreendidos quanto o karma. Para muitos, ele soa como uma punição cósmica, uma espécie de justiça divina que nos recompensa ou castiga. Mas o Buda ensinou algo muito mais simples e profundo. Karma significa ação intencional. Tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos com intenção deixa uma marca, uma semente que inevitavelmente frutifica. Cada escolha, por menor que pareça, cria uma consequência. Quando agimos com raiva, plantamos raiva. Quando agimos com compaixão, plantamos paz. O karma não é castigo, é continuidade. É o eco das nossas próprias ações, voltando a nós como reflexo. O que experimentamos hoje é, em parte, o resultado das intenções que cultivamos ontem. Mas o poder do ensinamento do Buda está no agora, porque se o presente é o fruto do passado, ele também é a semente do futuro. O karma não é uma sentença, é uma oportunidade. A cada momento, temos a chance de mudar o rumo da nossa história, transformando as intenções que alimentamos. Se queremos um amanhã mais sereno, é aqui, neste instante, que ele começa. E o que dizer sobre o renascimento? O Buda explicou que a vida é um fluxo contínuo de causas e condições. Assim como uma chama acende outra sem se transferir por inteiro, cada vida surge da anterior, não como uma alma imutável que viaja, mas como o prolongamento de um processo. Tudo o que somos, corpo, mente, hábitos, emoções, é o resultado de infinitas causas que nos antecederam. Isso pode soar abstrato, mas é profundamente prático, porque o renascimento acontece o tempo todo, não só entre vidas. A cada pensamento, a cada ação, estamos renascendo. O eu que sente raiva no momento morre. Quando surge o eu que perdoa no instante seguinte, estamos constantemente sendo recriados pelas nossas próprias escolhas. Compreender o karma e o renascimento dessa forma traz uma liberdade imensa. Não há destino fixo, nem culpa eterna. Só há um fluxo de possibilidades que se renova a cada respiração. O que você faz agora importa, e importa muito, não porque alguém está julgando, mas porque suas ações moldam a experiência que você vai viver. Quando entendemos isso, começamos a viver com mais responsabilidade, mais gentileza e mais presença. Percebemos que cada gesto tem poder, que cada palavra pode acender uma luz ou aumentar a escuridão. O karma é o lembrete de que tudo está conectado e que o mundo que criamos lá fora começa dentro de nós. Nada é definitivo, nada está perdido. A cada instante, temos a chance de recomeçar, de plantar novas sementes e cuidar delas com sabedoria. Essa é a promessa silenciosa do Buda. A transformação é sempre possível. Despertar na vida cotidiana, viver com sabedoria e compaixão. Despertar, a palavra soa grandiosa, quase distante, como se fosse um privilégio de monges em montanhas ou de mestres iluminados em tempos antigos. Mas o Buda foi claro, o despertar está aqui, no meio da vida, no barulho do dia a dia, no simples ato de respirar com consciência. Muitas vezes buscamos a espiritualidade como uma fuga.
Imaginamos que se estivermos calmos o suficiente, talvez possamos escapar da confusão do mundo. Mas o caminho do Buda não é o da fuga. É o do encontro. Encontro com a realidade como ela é, imperfeita, mutável, viva. É no meio do trânsito, da fila do supermercado, das conversas difíceis que a prática realmente acontece. Viver com sabedoria não é se afastar da vida, é mergulhar nela com os olhos abertos. É perceber o outro antes de reagir. É respirar antes de responder. É agir não por impulso, mas por clareza. Cada pequeno gesto, ouvir alguém com atenção, agradecer, perdoar, é um passo no caminho da libertação. O despertar não começa em templos, mas no instante em que decidimos estar presentes. E a compaixão? Ela é o coração dessa sabedoria. O Buda dizia que não há iluminação sem compaixão, porque a verdadeira compreensão dissolve as fronteiras entre eu e outro. Quando vemos que todos compartilham o mesmo medo, a mesma busca por felicidade, o mesmo desejo de ser amado, algo em nós se abre. O sofrimento do outro deixa de ser dele e se torna parte do mesmo tecido da existência. Ser compassivo não é ser fraco, nem se deixar explorar. É agir com firmeza e bondade ao mesmo tempo. É entender que até quem erra também sofre, e que o perdão liberta mais quem o oferece do que quem o recebe. A compaixão é a sabedoria do coração, a lucidez que sente. No cotidiano, ela se manifesta nas pequenas coisas. Oferecer um sorriso quando alguém está cansado. Escutar sem interromper. Ajudar sem esperar retorno. São gestos simples, mas poderosos. O mundo muda nesses detalhes, porque cada ato consciente, cada escolha feita com amor, muda o destino invisível das coisas. Despertar é perceber que não há um lá para chegar. O caminho é o próprio andar. A iluminação não é um ponto final. É um modo de estar no mundo, mais leve, mais presente, mais verdadeiro. Quando vivemos assim, até as tarefas mais simples, lavar louça, andar na rua, cuidar de alguém, se tornam meditação. A vida se revela como ela sempre foi, um milagre comum, pulsando em cada instante. O Buda nos convida a abrir os olhos, não para algo fora de nós, mas para o que já está aqui. O despertar é reconhecer que a paz que tanto buscamos nunca nos deixou, apenas estava coberta pelo ruído dos pensamentos. O coração desperto. Liberdade aqui e agora. No fim, tudo se resume a uma pergunta. É possível ser livre aqui, no meio de tudo? O Buda respondeu, sim. Mas essa liberdade não é algo que se conquista como quem vence uma batalha. É algo que se revela quando paramos de lutar contra o que é. Ela está escondida por trás do medo, do apego, das histórias que contamos sobre nós mesmos. Quando o silêncio chega, mesmo que por um instante, ela se mostra clara, vasta, pacífica. O coração desperto é aquele que aprendeu a confiar no fluxo da vida. Ele sabe que tudo passa e, por isso, não se agarra. Ele sente dor, mas não se afunda nela. Ele ama, ainda assim, deixa ir. Esse é o segredo da liberdade. Amar sem possuir. Viver sem prender. Ser sem precisar provar nada. Durante séculos, buscou-se o Nirvana como um lugar distante, quase místico. Mas o Buda ensinou que o Nirvana é uma experiência, não um destino. É o instante em que cessam as resistências e o coração repousa no agora. É quando compreendemos que nada falta, que mesmo com imperfeições, a vida já é completa. Essa liberdade não está em algum futuro ideal. Está no gesto de soltar. Soltar o controle, o medo, a necessidade de ser alguém. Está na aceitação profunda de que somos parte do todo, que é movimento, transformação, vida. Quando o eu se dissolve, o que fica é pura presença, uma consciência tranquila, aberta, viva. O coração desperto não se isola do mundo. Pelo contrário, ele participa com ternura, com força, com alegria. Ele enxerga beleza no simples, sentido no silêncio e gratidão até nas despedidas. Porque entende que nada é em vão. Cada encontro, cada perda, cada riso, cada lágrima, tudo é caminho. Ser livre, no fim, é viver sem medo de sentir. É permitir que a vida passe por você sem resistência, sabendo que não há separação entre o que vem e o que vai. E é justamente nesse instante, no meio do mundo, no meio do caos, que o despertar acontece, silencioso, natural, luminoso.
O coração desperto não busca mais a felicidade. Ele é felicidade. Não porque tudo está perfeito, mas porque finalmente compreendeu que tudo, inclusive a imperfeição, é parte do mistério perfeito da existência. Budismo no cotidiano. No fim, tudo o que o Buda ensinou pode ser resumido em uma simples verdade. A liberdade está no agora. Não no passado que já se foi, nem no futuro que ainda não chegou, mas neste exato momento, onde a vida realmente acontece. Cada respiração é uma oportunidade de recomeçar, de ver com clareza, de agir com gentileza. Essas 8 chaves: compreensão, presença, ética, compaixão, esforço, atenção, sabedoria e amor, não são dogmas, mas ferramentas vivas. São maneiras de transformar o comum em sagrado, o cotidiano em caminho. Porque o despertar não acontece longe da vida, acontece dentro dela, quando lavamos a louça com atenção, quando perdoamos, quando escutamos alguém de verdade. E é isso que o canal Sabedoria do Buda busca: trazer o Dharma para perto do coração, para o dia a dia, onde ele realmente floresce. Se essa jornada tocou algo em você, lembre-se, o primeiro passo já foi dado, o de querer compreender. O resto é prática, paciência e ternura com o próprio caminho. Então, respire fundo, sorria e leve essa sabedoria para onde for, porque cada gesto consciente é uma semente de despertar. E o mundo precisa mais do que nunca de corações despertos como o seu.